Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você aí, seja muito bem-vindo a essa aula de Canva. A gente vai trabalhar aqui uma imagem, mas apesar de ser aparentemente simples, né? Tem uma lâmina só, mas eu apliquei algumas técnicas e depois ainda vou te mostrar como fazer uma edição de vídeo nele, né? Uma animação. E tudo isso aqui no próprio Canva, tá bom? Então eu vou começar a compartilhando minha tela, ok? Deixa eu tirar aqui e vamos então. Vou passar para vocês como fazer essa imagem, tá? E como que a gente vai começar. Eu tenho aqui as minhas imagens separadas, tá? Para você poder ver que não trabalhei muitos elementos, tá? Tecnicamente, assim, é só que eu passo para vocês algumas, expertises aí, tá, que vão ser interessantes durante todo o processo aqui. Mas vamos lá. Hã, Vou começar aqui passando para vocês quais são, né. Se você for perguntar: Clarissa, onde é que você encontrou essas imagens?". Essa aqui foi um apanhado, uma curadoria que foi feita tanto no Pexels, Shutterstock e Freepik também, tá. Basicamente, o meu processo da escolha das imagens né, se você já conhece a forma que eu trabalho, eu começo com, seja uma intenção, uma, mensagem, né. Então aqui eu já tinha um rascunho, né, de que eu queria trabalhar com a ideia de uma mulher e que a cabeça dela, né, tivesse abrindo e explorar, né, o que estaria dentro da cabeça dela, mas essa figura é quase uma personagem, né, porque eu também faço a brincadeira ali de uma transparência, no corpo dela, transformando o corpo dela ali da delicadeza das flores, né. Então aqui temos o animal, né, temos o pinguim, temos algumas flores brancas, uma pérola, carrossel, e uma forma, tá. A gente vai usar outros elementos também durante aqui a aula, mas vamos uma coisa de cada vez. Primeira coisa, vamos então fazer a parte mais, complexa, eu diria, da aula, que é a transparência, né, porque como que eu cheguei nessa imagem aqui, né, como vocês podem ver, para uma coisa como essa aqui, tá. Então, vamos começar fazendo aqui a edição dessa imagem com a remoção, né, a transparência básica aqui. Só que ela ainda não me entregou totalmente da forma que eu vou precisar a imagem, tá. Ainda preciso fazer a remoção no cabelo e como eu falei, eu transformei o corpo dela ali com as flores, né, então eu vou remover toda essa região aqui. Como que eu fiz isso? Eu vim aqui, tá, para remover e, aumentando aqui isso para vocês poderem ver, eu vou aplicar essa opção aqui que me deixa, ver a parte de trás, né, a parte original da imagem. Agora, não tem muito segredo, eu vou começar a remover manualmente cada parte que não vai ser usada. E você vai ver que eu vou precisar, recuperar também manualmente algumas partes dessa imagem, né. Porque, por exemplo, aqui no Canva, a gente não tem diferente, né, de outros programas, a gente até o momento não tem uma ferramenta, muito fina, né, assim, de precisão ou automática, né,
ah, tão de forma complexa, né, para poder fazer a transparência. Mas é possível sim, você fazendo, né, então, por exemplo, eu fico alterando ali o tamanho da minha borracha e vou completando a imagem. Como você pode ver, eu tô trocando ali, né, entre um brush e outro. Agora eu vou remover toda essa parte aqui do ombro dela, né, então posso até colocar aqui um brush maior, remover aqui, só restaurar esse pedacinho e remover aqui o restante. Tá, a gente vai fazer a mesma coisa desse outro lado, aqui um brush maior. E você for perguntar: "Clarissa, tá fazendo isso de mouse ou você tá usando, eh, mesa, né?" Eu tô usando o mouse, tá. Então, assim, é realmente mais questão de prática, né. Então vamos fazendo aqui, pronto. Essa região aqui foi. E agora a gente vai tirar toda essa parte aqui do meio também, tá. Essa aqui, como a gente tem alguns encontros, né, por exemplo, do dedo dela, né, eu acho mais fácil fazer o contorno primeiro, tá, e depois vim corrigindo, né. Então, fazer tudo isso aqui, também removendo essa parte de baixo. Sim, porque nesses encontros aqui, ó, que são mais finos, a gente vai contornando de novo na volta. Primeiro, concentrar aqui em só apagar e preparar aqui essa transparência, né? Porque, por exemplo, em outros programas, né, a gente poderia utilizar outros tipos de recursos, né? Por exemplo, de máscara, né? Mas se você for pensar, "Ah, então eu não vou poder fazer um efeito diferente porque eu tô, né, em um programa que não me possibilita trabalhar com máscara", sim, tá. Aí seria o caso de você pensar aí com a ferramenta que você tem na mão, o que que você consegue fazer com ela e adaptar conforme a sua realidade, tá. Então, vamos agora só deixa eu aumentar aqui o brush para conseguir remover, tirar essa parte aqui do meio também, faz dessa forma, com o pixel ali. É aquilo que eu falei, né, eh, eu tô usando de a opção aqui marcada para conseguir ver a minha imagem para ser uma referência, né. Porque, por exemplo, nessa hora aqui, é que eu consigo fazer as correções e devolver aqui a forma, fazer aqui também, voltando aqui com o dedo dela, aqui a unha, tem a parte aqui da mão. Opa, foi demais. Deixa eu remover aqui. Restaurar aqui, parte aqui do dedo. Sim, essa parte aqui também. E da unha dela. Deixa eu tirar só para eu conseguir dar um acabamento aqui melhor para enxergar. Restaurar aqui também. E deixa eu aumentar bastante aqui, com muita delicadeza, com pequenos cliques.
temos aqui, então, a primeiro a base, tá? Deixa eu restaurar aqui também. Pronto. Aí eu vou fazer aqui tone, tá? E eu vou colocar para apagar novamente. Só que agora, mais ou menos vou pensar em um arco, tá? Dessa forma. E remover essa parte aqui de cima. Então, mais não uma coisa muito curva, mas que também dê para poder fazer um trabalho interessante. Acho que dessa forma aqui está boa. Vou remover esse pedacinho aqui também. E é isso. Então, o momento aqui está terminado, tá? Seguindo, eu vou até, na verdade, deixa eu diminuir isso aqui, separar esses outros elementos que a gente vai trabalhar, dessa forma. Pronto. A próxima coisa que eu vou fazer é, vou diminuir aqui para não precisar trabalhar com uma forma desse tamanho, né? Ser mais fácil aqui de manipular essa imagem. Vou aumentar ela aqui e eu vou colocar também a minha imagem aqui original, tá? Daqui a pouco vocês vão saber por quê. Vou colocar ela aqui, mas antes de trabalhar com ela, eu vou vir colocar uma forma normal, tá? Um shape de círculo, tá? Aqui tem vários shapes, mas vou trabalhar com esse aqui de círculo. Essa cor bege mesmo. Vou puxando aqui dos cantinhos, consegue deformar, tá? Essa forma. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar girar ele de uma forma que quando eu for esticar, o máximo que eu conseguir que ele fique encostado nas duas extremidades, tá? Dessa forma. E eu vou aqui alterar, como vocês podem ver minhas camadas aqui no lado esquerdo. Eu vou puxar essa forma de oval e colocar abaixo da foto, tá? Próxima coisa que eu vou fazer é vou aplicar aqui uma outra forma que eu tenho, que eu tenho aqui de customizada. Eu subi alguns flares, tá, que eu fiz para o próprio Canva. Então, usando esse aqui, eu vou vir aqui em edição de imagem, dou o tone e vou aplicar outro fundo nele mais clarinho, tá? Vocês podem ver, coloquei aqui branquinho e aqui a própria cor da, da minha forma, que aí ele vai dar como se fosse um efeito, tá? Então, voltando aqui na posição, coloco aqui dentro, ele vai dar como se fosse só um efeito de dimensão na minha imagem. Feito isso, eu posso, por exemplo, até já encaixar aqui outros elementos que também vão entrar nessa composição, como por exemplo, essa bola aqui, colocando ela acima do brilho e acima da minha forma circular, só que abaixo
da imagem da mulher, tá? Porque isso aqui vai fazer sentido depois, vocês vão ver. Vou diminuir aqui, colocar mais ou menos aqui centralizado. E a questão aqui, ó, desse PNG de carrossel, eu fiz o seguinte, eu calculei mais ou menos aqui, ó, o tamanho que seria se fosse uma tampa, tá? Mais assim, porque depois, aplicando mais ou menos nessa região aqui, eu giro, é como se tivesse aberto, né, a cabeça dela. Então, coloco aqui e é importante que também a minha bola esteja atrás desse carrossel também, tá bom? Deixa eu colocar mais ou menos aqui. É isso. Tenho aqui das minhas flores. Outra coisa, eu tenho um pinguinzinho e eu vou colocar ele maiorzinho assim, só que ele vai precisar ficar também dessa forma, onde ele entra, né? Então, o rosto da mulher também está cobrindo ele. Vou colocar dessa forma, aumentando ele, e só recorto aquele pedacinho ali que ficou do lado de fora. Ou você pode, depois, numa transparência, e assim como foi feito o recorte do rosto da mulher, pode simplesmente apagar a parte de baixo dele para fora da imagem, ok? Próxima coisa, detalhes. Você sabe que eu gosto de trabalhar com esses tipos de aros, né? Que eles trazem para mim a simbologia de infinito, também da forma perfeita, né? Então, é um círculo comum com fundo transparente e uma borda, né? Aqui está uma borda 6, né? E eu vou achatar um pouco e colocar como se fosse uma aura bem aqui. Ok. Próxima coisa, eu tenho algumas flores, tá? Essas flores aqui eu consegui colocar elas no Canva. Na verdade, quando você hoje pode subir alguns tipos de arquivos no Canva, assim como imagem, vídeos, né? E com as atualizações mais recentes, pelo menos até o momento dessa aula que eu estou gravando neste instante, você consegue subir agora vetores, tá? Mas atenção, são vetores, porém, todavia, contudo, com a extensão .ai, que é do Adobe Illustrator, tá bom? Então, quando você sobe aqui, assim como você faz o upload de qualquer tipo de arquivo, ele vai abrir ah, alguns formatos, tá? E dependendo da complexidade da imagem que você está puxando, né? Por exemplo, se você baixou uma coleção de imagens, né, ou ícones, logos, etc, etc, pelo Freepik, Shutterstock, enfim, né, tipo de vetor que você está subindo para cá, sendo o ponto .ai, ele vai abrir aqui para você, tá? Mas aí, dependendo se tiver muita informação nesse vetor, né, muitas camadas, tá? Ele talvez suba aqui com algum tipo de bug, tá? Ou ele abra sem a possibilidade de você editá-lo, tá bom? Então, só atenção nessa hora, mas nesse caso aqui, eu tinha comprado essas flores aqui, ele subiu tranquilamente, tá bom? Então, a gente vai trabalhar com elas durante todo aqui o trabalho. Deixa eu pegar aqui
Por exemplo, eu tenho uma flor que está escondida aqui atrás, aqui, pronto. Tem algumas flores, deixa eu colocar, por exemplo, essa mais ou menos aqui nessa região, é como se fosse um detalhe mesmo. Vamos ver aqui, desta forma. Eu vou aplicar também, vou duplicar, mais ou menos assim, paralelo, eu vou colocar outra forma, mais ou menos aqui, desta forma. Eu vou aplicar atrás aqui. Deixa eu talvez subir um pouco ela. Sim. E agora que chega as partes de onde que eu vou colocar essas outras flores, tá? E também porque de eu ter salvo essa imagem original. Ela vai servir para, deixa eu mais ou menos tentar igualar aqui como é que estava, porque eu preciso de uma referência, mesmo que eu não siga assim fielmente, mas eu só vou precisar de uma referência dos ombros dela, tá? Porque aí eu posso colocar agora mexendo na transparência, só assim, bem de leve, eu consigo agora ir aplicando. Deixa eu colocar, já tá aqui embaixo tudo. Essa tá aqui, e agora eu vou começar a trabalhar aqui com algumas camadas de flor. Aqui é realmente da questão, assim, a intenção foi, eh, acompanhar, né, como se fosse redesenhar toda essa forma dela com as flores, tá. Então você vai colocando, tentando como se fosse preencher esse espaço aqui. Deixa eu ver aqui, colocar mais dessa forma. Só que uma coisa legal também é que, apesar que a gente está fazendo esse corpo dela, né, como se fosse de flor, eu me preocupei a tentar o máximo possível também deixar um tipo uma forma assim, ops, alguns espaços em branco também, tá? Que aí realmente dá um efeito bem legal. Agora, colocar mais flores aqui atrás, mais ou menos dessa forma. Copiar, clicar aqui e ter outra flor mais ou menos nessa região aqui. Deixa eu ver, girar. Aí, como vocês podem já ter percebido, tem algumas flores aqui que estão escapando, né? Mas não tem problema, porque o que que eu vou fazer? Deixa eu copiar essa aqui também, só preencher um espaço aqui embaixo. Colocar aqui em cima de todas. O que que eu vou fazer? Eu vou ir na eu pensei assim, em outro programa eu poderia fazer uma máscara e retirar essa parte aqui da lateral, né, até que o aqui da lado direito, eu deixei,
tá? E realmente as flores escapando, porque dava um efeito bacana, tá? Mas do outro lado, eu quis realmente fazer mais certinho. E como que eu posso, como se fosse recuperar ali o ombro dela, né? Deixa eu colocar mais um aqui para ficar mais redondinho. Ah, mais ou menos assim. Deixa eu ver como é que tá esse lado aqui. Assim. Aí como que eu conserto o outro lado? Eu pensei de algumas formas e minha solução foi escrever aqui ou curva ou curve, né? Vira nos gráficos e tem várias formas, né? Aí que eu achei assim mais parecida, né, com a ideia de ombro e pescoço foi essa aqui, ó. E o que eu achei legal é que, por ser um elemento simples, eu consigo editar ele, né? Então eu coloco a minha mesma cor do fundo. Eu posso vou colocar aqui mais ou menos da forma que eu quero, né? Acompanhando aqui o pescoço, o ombro dela. Aí eu posso até já me livrar dessa outra imagem. Aí deixa eu só posicionar da forma, aqui no local correto. Ó, eu posso só corrigir aqui desta forma e tá feito. Aí o que eu posso até fazer mais, se eu quiser, por exemplo, preencher mais o espaço, né? Eu deixo dessa forma. Deixa eu pegar toda essa imagem aqui, centralizar ela um pouco mais, ok? Agora, deixa eu agora deixa eu só deletar essa aqui de cima, a gente trabalhar somente com essa. Outra coisa que eu fiz nessa imagem, tá? Você pode aí trabalhar, por exemplo, diminuir um pouco a saturação, nessa aqui também, tá? Para assim, mais ou menos igualar os tons, né? Fazer um equilíbrio de cor aqui, né? Porque tá tudo com menos saturação, né? Então, o que tá muito aceso aqui eu vou apagar, fazer a mesma coisa aqui nesse pinguinzinho, tá? E agora tá tudo mais parecido, né? Outra coisa que é legal de fazer é, eu vou passar para vocês aqui, ah, primeiro, peraí, deixa eu só incluir um brilho ali, nesse círculo que a gente vai trabalhar com ele. Também aqui do um banquinho aqui, meu acervo aqui de PNG. Eu vou aplicar um brilho nesse círculo, daquela mesma forma. Dou tone e jogo aqui com brilhinho e pronto. Agora eu posso selecionar esses dois aqui, agrupar e pronto. Tem uma forma aqui com um pequeno brilho. Aí o que que eu vou fazer com isso aqui? Vou preparar essa imagem aqui para fazer uma pequena animação, tá? E como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui uma outra forma, da mesma cor do fundo,
mudar aqui a posição em que eu só preciso que ela tampe a trajetória que a minha bola vai fazer. Então, talvez aqui já esteja suficiente. Desta forma, vocês vão entender. Porque aqui, ó, nas minhas camadas, eu tenho minha bola e eu vou colocar ela aqui, né? Então, ela está abaixo da mulher. Porque o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um movimento aqui de animação em que ele comece aqui embaixo, vá subir e desaparecer. E por que que ele vai desaparecer? Porque eu estou usando essa forma aqui, tá? Porque se eu não tivesse ela, quando eu estivesse trabalhando aqui com a bola, ele ia subir, ó, ia começar a aparecer aqui atrás do meu carrossel e eu não quero que isso aconteça, tá bom? Então, é uma forma aí de fazer uma transparência, né? Uma máscara, na verdade, nesse caso aqui. Bem, deu certo, né? Então, vamos lá. E como que vou fazer isso? Vou já colocar do jeitinho que eu quero aqui. E eu vou clicar aqui em animar. Aí o que que é legal? Eles incluíram aqui essa opção, ó, criar uma animação, onde diferente das outras animações que tem, né, já meio pré-feitas, né, onde você clica, ele já faz para você. Essa aqui você arrasta, solta e mexe ali, né, no objeto que você quer fazer animação, como eles estão até mostrando aqui, ó, no exemplo dessa abelhinha, né. Então, onde você arrastar o objeto, vai ser o caminho, né, a animação que ele vai fazer. É super simples, tá. Nesse caso aqui, nesse ponto aqui seria o ponto inicial, eu vou arrastar ele até aqui e pronto, né, ele já vai, ó, dar um preview. Aí, tá aqui, ó, estilos de movimento original, smooth ou steady. É basicamente, se você já viu sobre edição, né, ou animação, é o que a gente fala ali de fade in, fade out, né, ou seja, o original ele tá fazendo ali um movimento normal que você, colocou, tem como também aumentar ou diminuir a velocidade, né, dessa animação. Aqui eu gosto mais dessa Smooth, porque ele vai como se fosse atenuando a animação até o ponto final dela, tá. Aí deixa eu só colocar aqui um preview para você de como é que tá a animação. E o que a gente pode fazer também, eu vou duplicar essa, né, então eu tô com uma cópia, né, embaixo, vou voltar no círculo. Aqui, ó, como eu já comecei a fazer animação, ele tá aqui como custom, né. Eu vou colocar aqui para ele deletar, tá. E vou deletar, voltar aqui, porque eu vou mexer na posição dela. Então eu vou arrastar para cima, voltar na animação, fazer aqui, e a minha bola que estava lá em cima, eu vou arrastar ela de volta para baixo. Colocar aqui também smooth. Pra aumentar a velocidade. Deixa eu ver se eu colocando assim mais ou menos no meio, nos dois, para você ficar fazendo essas alterações de forma simples, é só ir aqui nas camadas, tá? E procurar a imagem que você tá animando. Então, vou fazer a mesma coisa. Porque qual foi o raciocínio, né? Deixa eu até diminuir aqui o tempo. Deixa eu ver se 2 se vai estar bom. É isso.
né, porque eu pensei: "Ah, dá para poder fazer um loop", né, então primeiro eu defini para ele subir e o segundo slide já defini para ele, descer, né. Então é uma forma de você criar aqui um loopzinho, tá. E é isso, tá. Deixa eu até, eh, exportar aqui, download como MP4. Vamos aguardar aqui a exportação e vamos ver aqui então como é que ficou a nossa animação. E é basicamente isso, tá, que eu queria passar para você. Vou aqui parar a apresentação. Eu voltei para, na verdade, só me despedir de você. Espero que você tenha gostado e viu como que dá para poder fazer coisas criativas e bem diferentes, na verdade, utilizando aí poucas ferramentas, né, em um programa só, né, que é super, super simples de se trabalhar. E também queria convidar você a praticar aqui o que eu falei, ter outras ideias e, poxa, o que que mais dá para poder fazer aí com essa ideia de, por exemplo, um loop, né. Eu quero ver o que que você consegue fazer. Caso você crie, manda para mim ou me marca no Instagram, me manda no WhatsApp, tá. Quero ver aí, o que que você vai ousar fazer com o que foi passado aqui hoje, tá bom? Nada mais, a gente se encontra na próxima, tá bom? Então, novamente, independente de onde você esteja ou qual dia da semana, bom dia, boa tarde, boa noite para você, talvez boa madrugada, não sei.